Olá, estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje, nossa aula vai iniciar de uma forma diferente, né? Hoje, dia 2 de agosto, né? A gente vai estar aí trabalhando às vésperas do feriado da cidade da Vitória de Santo Antão, da Batalha do Monte das Tabocas, né? Então é importante que você preste bem atenção, porque a gente vai trazer durante todo esse mês, nas aulas de matemática, um pouco do histórico da cidade, um pouco do histórico da batalha, trazendo também a matemática aí associada para que a gente possa resolver uns problemas matemáticos. Beleza? E aí, vocês vão perceber que eu vou trazer, às vezes, uma retomada do que a gente já trabalhou aqui no primeiro semestre, tá? Porque é importante, é um reforço, né? Para que a gente possa relembrar e dar continuidade aos nossos conteúdos a partir de setembro. Beleza? E também alguns assuntos novos que vêm por aí. Então, vamos lá. Hoje, eu quero que vocês prestem muita atenção no que a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu vou trazer o histórico da Batalha do Monte das Tabocas, né? Mas para a área de matemática, eu quero trazer medida de tempo, resolução de problemas que envolvam as operações básicas e os algarismos romanos. Ô, professora, o que é que a senhora vai trazer aí? Vamos fazer um pequeno contexto da matemática aqui, voltado para a história da Batalha do Monte das Tabocas. Beleza? Então vem comigo e vamos pensar um pouco, tá? O problema que eu trago aqui para vocês é o seguinte: em meados de 1645, iniciou-se um movimento revolucionário luso-brasileiro contra os invasores holandeses à capitania de Pernambuco, que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Sabendo que o movimento foi deflagrado com o primeiro grande combate no Monte das Tabocas, em 3 de agosto de 1645, calcule há quanto tempo ocorreu a Batalha das Tabocas e em qual século. Epa, professora, como é que eu vou calcular? Eu sei que 3 de agosto de 1645 ocorreu aí a Batalha do Monte das Tabocas. Mas como é que eu vou fazer esse cálculo, professora? Né? Em decorrência de que ano? Em relação a que ano? A gente vai fazer esse cálculo aí em relação ao ano atual. Então, se liga no histórico do Monte das Tabocas, se liga no que a gente vai tratar aqui para que a gente possa resolver o problema. Ah, e a senhora pede também, professor, o século. Em que século ocorreu? Né? Que século nós estamos, professora? Eu nem sei identificar como é a relação aí de século, mas a gente vai identificar aqui para que a gente possa perceber em que século ocorreu a Batalha do Monte das Tabocas. Beleza? Vamos lá? Então, vem comigo, né, para que a gente possa conhecer um pouco do histórico. Um dos fatores que ocasionou a Batalha do Monte das Tabocas foi quando Dom João IV assinou uma trégua com os holandeses, deixando que eles continuassem explorando as capitanias, já conquistadas sem nenhuma exigência, abrindo mão do Nordeste brasileiro. Mas quando o conde Maurício de Nassau encerrou seu período administrativo em 1644, os pernambucanos romperam definitivamente a trégua e iniciaram a revolta com pequenos grupos atacando os batavos e queimando os canaviais. Então a gente percebe que em 1644 há o rompimento, né, entre os pernambucanos e os holandeses. E vamos ver o que ocorre mais adiante. Os holandeses, querendo pôr um fim na situação de revolta que se desenhava, partiu para o confronto direto na vila de Santo Antão, no Monte das Tabocas. Com seu exército militarmente organizado, munidos com o que havia de mais moderno em armamentos e táticas de guerra, e numericamente superior em relação aos luso-brasileiros,
né? Percebam que os holandeses eram preparados, né? Estavam preparados para este combate. Os brasileiros, com cerca de 1.200 homens, com apenas 200 armas de fogo, pernambucanos valentes e destemidos, instigados por uma força guerreira nunca vista pelo mundo, com uma tropa formada por 3 raças diferentes, que se uniram, imbuídos pelo mesmo ideal, enfrentar o exército holandês, possuidor de uma vasta experiência e tradição militar. Mas o que ocorreu? Vamos seguir. E graças à tática empregada, né, as emboscadas, brilhou o valor pessoal dos nossos soldados, entre os quais destacamos os capitães João Paz Cabral, Agostinho Fagundes, João Nunes da Mata, Jerônimo Cunha do Amaral, João Gomes de Melo, Padre Simão de Figueiredo, o Sargento-Mor, o Major Antônio Dias Cardoso, português e grande nome da batalha, além do próprio João Fernandes Vieira, afirmando assim que o dia 3 de agosto de 1645 foi o primeiro grande combate do movimento revolucionário luso-brasileiro contra os invasores holandeses à capitania de Pernambuco, que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Vejam aí que Vitória de Santo Antão entra para a história, né? Dentro desse contexto da Batalha do Monte das Tabocas, né? Mas o que eu quero trazer aqui desse histórico, né? É um trabalho agora que a gente vai voltar para a matemática, né? Eu quero trazer para vocês medida de tempo. Então a gente precisa perceber, né? O que é, a gente precisa entender o que é tempo. Tempo é a medida de duração de um evento, tá? Então, quando eu vou para aquela relação de quanto tempo eu gasto para um determinado objetivo, do que eu estou determinando fazer, executar, né? Eu preciso saber a duração do tempo que eu gasto para determinado fato, determinada situação que eu desenvolvo. Ok? Então, existem diversas unidades de medida de tempo. Por exemplo, a hora, o dia, o mês, o ano, o século. E no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de tempo fundamental é o segundo, tá? Representado pela letra S. A unidade de medida ano corresponde ao tempo de translação do nosso planeta Terra. E o intervalo de tempo de uma rotação completa da Terra equivale a 24 horas, que representa um dia. Opa, professora, por que saber isso? É importante saber porque a gente precisa entender como é a relação do tempo, né, relacionada à hora e ao ano. Percebam que a gente precisa dessa relação de rotação e translação. Na rotação, a rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Então, quando eu estou relacionando o tempo a essa relação de rotação da Terra, né? A Terra está realizando um movimento em torno do seu próprio eixo, eu estou o quê? Tendo a relação com o tempo em horas. O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de 24 horas. Então, esse processo de rotação acontece a cada 24 horas, né? Ele vai girar, ele leva até completar esse giro completo 24 horas. Beleza? Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos para completá-lo. Opa, professora, mas no calendário oficial que a gente aí tem, são 365 dias, né? Que a gente utiliza aí durante o ano. Ok. Por que essas 5 horas e 48 minutos para completá-lo? Por isso que a gente vai para aquelas ideias do ano bissexto, tá? Sempre vai ocorrer um ano em que vai ocorrer o ano bissexto, porque precisa dessas complementações de horas que a gente não tem aí
representada no calendário. Então, nosso calendário oficial, né, quando a gente trata aí de dias, são 365 dias. Beleza? Deu para entender? E tudo para representação de cálculo, eu preciso ter como um ano, né, 365 dias. Ok? Esse movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. Seguindo então aqui com o histórico de medida de tempo, o que é que a gente precisa entender? Vamos voltar para o histórico, né, do Monte das Tabocas, porque a gente precisa saber lá no problema há quanto tempo, né, analisando pela data de hoje, né, ou seja, hoje a nossa aula está ainda ao ar, né, no dia 2 de agosto, né, hoje vocês estão assistindo a aula de matemática e é o dia 2 de agosto. Amanhã vamos estar comemorando, né, esse fato histórico em Vitória de Santo Antão. 3 de agosto de 2022, nós estaremos nesta data. Então, o que a gente precisa saber? Há quanto tempo ocorreu em relação a esse ano, né? Eu preciso calcular em relação a esse ano de 2022. Então, para a gente perceber também aqui, na questão do calendário, que em agosto de 1645, o dia 3 caiu numa quinta-feira. Esse ano, né, que a gente vê aí que vai ocorrer, que vai cair no dia 3 de agosto, que será uma quarta-feira, né? A gente percebam que há essa diferenciação, nem sempre vai cair na mesma, né, no mesmo dia da semana, né? Aquela data que a gente está trabalhando ano a ano. Então, podemos perceber que os meses possuem quantidades variantes de dias, mas para o comércio, um mês possui exatamente 30 dias. Percebam que agosto tem 31 dias, né? E que alguns meses vão ter 28 dias, como fevereiro, 30 dias. Mas para o comércio, para o cálculo, né, da matemática também, a gente precisa ter como referência 30 dias. Um mês, 30 dias, uma semana, 7 dias. Então, se liguem nisso também na relação de problemas que a gente precisa calcular, tá? Toda vez que tiver lá no problema, durante um mês, fulano conseguiu vender 20 peças de bicicleta por dia, né? Durante o mês todo, quanto ele vendeu? Então, se foi por dia 20, eu tenho que calcular 20 vezes 30, porque eu quero saber o mês completo. Então, eu não vou contar no mês se tem 28 ou se tem a relação de cálculo. Quando ele diz em mês, eu faço o cálculo em cima de 30 dias. Tá bom? Se ele representar o mês de fevereiro, que tem 28 dias, aí é diferente. Tá? Então, é uma relação que a gente precisa ter de identificação para facilitar o nosso cálculo. Então, a gente tem aqui a relação de medida de tempo. Um dia, 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, 15 dias, um bimestre, 2 meses, um trimestre, 3 meses, um semestre, 6 meses, um ano, 365 dias ou 12 meses. Perceberam lá, em relação ao que a gente viu da questão da translação, do movimento de translação? 365 dias, 5 horas e assim sucessivamente. Mas eu tenho como referência para o ano 365 dias. Uma década, 10 anos, um século, 100 anos, um milênio, 1000 anos. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. E aí, o que é que eu preciso trazer para vocês aqui para que a gente possa resolver lá o problema? O que é século, professora? Século, ele já diz que é a referência de 100 anos, né? Mas como eu percebo em que século nós estamos? A primeira coisa que precisamos saber é que para indicar os séculos, os historiadores geralmente utilizam os algarismos romanos. O X, que representa o 10, o 1, né, que é representado por uma barrinha. Aqui a gente tem 2, ó, que é representado por 2 barrinhas, o V, que representa o 5, e assim sucessivamente.
e não os algarismos arábicos. 1, 2, 3, 4, 5, os algarismos que utilizamos no nosso dia a dia. Se a data que estiver sendo examinada, né, o ano terminar com 2 zeros, o século, então, irá corresponder aos primeiros algarismos. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver a representação do ano 2000. 2000, né? Vejam que o ano termina com 2 zeros, 2000. Então, se ele termina com 2 zeros, o 20, que está aí representado aí, né, na relação do ano, nos 2 algarismos que aparecem iniciais, os primeiros algarismos, que é o 20, né? 2 e o 0, tirei os 2 zeros lá do final, eu tenho o século 20. Mas, quando ocorre o seguinte? Então, vamos perceber, né? Em relação ao ano de 2022, o que a gente pode representar aqui. Mas quando o número não termina em 2 zeros, é só eliminar a unidade e a dezena que o compõe, somando os algarismos restantes ao número 1. Então, percebam aqui que eu eliminei o 22, né? O que representa a unidade, o 2 que representa a unidade e o 2 que representa a dezena. Eliminei e fiquei com 20. Nesse caso, eu preciso acrescentar mais 1, ou seja, 20 mais 1 igual a 21. Então, percebam que estamos no século 21. Se eu tivesse aqui 2000, tiraria os 2 zeros finais, tanto da unidade quanto da dezena, ficaria com 20, seria século 20. Mas, como não é representado com 2 zeros no final aqui, e sim com 22, 2022, retiro os 2 algarismos finais e adiciono mais 1. Beleza? E aí eu tenho o século 21. Vamos solucionar o problema agora, rapidinho, que agora ficou bem prático. Então, o que a gente precisa saber aqui, né? Sabendo que o movimento foi deflagrado com o primeiro grande combate no Monte das Tabocas, em 3 de agosto de 1645, calcule há quanto tempo ocorreu a Batalha das Tabocas e em qual século. Então, analisa bem aqui comigo. O que a gente precisa fazer para resolver aqui o problema? Eu tenho que analisar o ano atual, o ano que eu estou, né, 2022, e o ano em que ocorreu o fato. E eu preciso fazer uma subtração. 2022 menos 1645. Porque aí eu vou ter a quantidade de... eu vou ter o tempo em que o fato ocorreu, né? Há quantos anos esse fato ocorreu? Então, a gente precisa fazer a subtração. Lembrando que aqui eu preciso de uma subtração de troca, né? Por quê, ó? 2 aqui, eu vou poder tirar 5 desse 2 aqui? Não, porque ele é menor. Lembra que a gente falou? Na subtração de conjunto dos números naturais, um número menor, né? E eu vou fazer uma subtração com um número maior. Então, esse algarismo aí eu não vou poder fazer. 2 menos 5. Se eu fizer isso, vai dar um número negativo de um conjunto dos números inteiros, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar emprestado, né? Eu não gosto de dizer esse pegar emprestado, porque a gente não pega emprestado. A gente vai para uma ordem superior, né? E faz aí a transformação para a dezena. Então, eu pego aqui, ó, uma dezena, 12 menos 5 vai dar 7. Opa, fiquei só com uma dezena aqui. Então, eu tenho que vir para a ordem superior, fazer a complementação novamente para fazer a subtração. E aí, fazendo essa subtração, eu tenho 377, tá? Então, é muito importante. A professora deu uma forma mais prática de cálculo mental do que a gente armar a conta e pensar nessa relação de troca. Vamos lá. Se eu tenho aqui 2.000, eu vou tirar quem? Primeiro, 1.000. Tirando 1.000 dos 2.000, eu vou ficar com 1.000, né? Esquece os 22. Fiquei com 1.000. Beleza? Deu para entender? Tranquilo. Então, já resolvi aí a relação, né, da ordem dos milhares, beleza?
E aí fiquei com 1.000. Só que eu preciso tirar 600 desse 1.000. Tirando 600 desse 1.000 que sobrou, eu fico com quanto? 400, não é verdade? Tranquilo? 400. Então, eu tenho 400 que eu preciso ainda fazer uma determinada subtração. Que aqui eu tenho 22 e aqui eu tenho 45. Né? Então, ó, não tinha 400, adiciona os 22. 422, que é o que eu tenho, para tirar 45. Tá? A gente tinha esquecido o 22, mas eu vou trazer para junto. Esse 22 vai complicar para eu tirar os 45. Então, eu vou fazer o seguinte. Dos 400, eu vou tirar 100 e vou ficar com 322. Desses 100, eu vou tirar os 45. Então, ó, tirando os 45 de 100, eu vou ficar com quanto? 55. Opa, já facilitou. Se eu fiquei com 322 mais 55, eu tenho quem? 377. Vejam que vocês podem fazer essa relação de cálculo, tá? Mental, achando aí a técnica mais prática de você fazer o cálculo. Para mim, a mais prática foi essa. Começar pela ordem do milhar, tirar os milhares, né? Que eu possa aí fazer essa relação. 2.000, tiro 1.000, fico com 1.000. Aí vou pegar esse 1.000, vou fazer a subtração com 600, que já facilita para mim. Tirar 600 de 1.000, eu fico com 400. Esqueço o 22, pego 100, né, desses 400 para fazer a subtração com 45. Aí eu sei que sobram para mim 322 e 100 menos 45 sobra 55, que adicionando aos 322, 377. Então, a Batalha do Monte das Tabocas ocorreu há 377 anos atrás. E para saber em qual século ocorreu a Batalha das Tabocas, eu vou pegar 1645, vou tirar os dois últimos algarismos da unidade da dezena e vou adicionar 1 ao 16. 16 mais 1, 17. Então, século 17. Beleza? Hoje a gente aprendeu que tempo é a medida de duração de um evento, a unidade de medida ano corresponde ao tempo de translação do nosso planeta Terra e o intervalo de tempo de uma rotação completa da Terra equivale a 24 horas, que representa um dia, e para indicar os séculos, os historiadores usam geralmente os algarismos romanos. Beleza? Hoje a gente conseguiu compreender isso aí, as referências da aula de hoje e o meu abraço, e eu espero encontrá-los na próxima aula. Até lá!